a gente pode estar utilizando as folhas, as flores, o fruto, a semente, que a gente chama de caroço, né? A casca da árvore e também a casca do fruto. Então, se aproveita, né, toda a planta. Então, ela tem aí seus farmacógenos, né, distribuídos em todas as partes, né, da sua bela produção de frutos, folhas, flores, né, e casca que ela tem. Então, o nome científico desta planta é a Pérsia americana, né, é da família das lauráceas, é conhecida como abacateiro, abacate, aguacate, pauta, avocato, né, no espanhol, avocado, né, então, né, é uma planta que a gente encontra aí em toda a América tropical, né, tem alguns autores que dizem que o abacate tem a sua origem na África, certo? Bom, aspectos botânicos dessa planta que são importantes aqui para o nosso estudo. Então, é uma árvore, né? Tem uma copa arredondada e densa, é uma árvore que mede em torno de 12 a 20 metros de altura, né? Então, para que a gente possa ter em casa, a gente tem que ter terreno aí, né? E área para que a gente possa plantar ela, diferente de muitas plantas que a gente pode ter uma horta, certo? As folhas são folhas simples, são folhas ovais, né? São folhas bem verdinhas e tem esse aspecto elipse, né? Elíptica. As florzinhas são andrógenas ou hermafroditas. Elas são reunidas em racemos, né? Terminais e auxiliares, que é o que? Essa cachopinha que ela dá, né, no final, perto das folhas, né, então ela forma, e ela se forma muito agora na primavera, e é uma das plantas muito procurada pelas abelhas. Então, por exemplo, quem quer trabalhar com apiterapia, né, ter um abacateiro próximo, né, é interessante porque ela traz, né, ela faz essa atração para as abelhas. Os frutos, eles são em forma de drupas, né, piriformes, ovaladas, globosas, são independentes, né, independentes da variedade. A polpa dela é uma polpa bem carnuda, é comestível, e ela pode chegar aí até 1 quilo de peso, né? Então, é um fruto bem robusto. O que é interessante da composição química dessa planta? Então, dependendo da parte da planta que a gente vai estar utilizando, a gente vai ter princípios ativos mais concentrados. Por exemplo, nas folhas e nas flores, nós vamos encontrar mais flavonoides, né, principalmente a quercetina. Óleos essenciais, como o anetol, né? Na casca e no caule, nós vamos encontrar mais princípios amargos. Nas folhas, nós também temos, né, que é a abacatina. Agora, no fruto, a gente vai achar bastante, assim, concentração de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, principalmente vitamina A, vitamina B, vitamina D, vitamina E, minerais como o cálcio, ferro, potássio. Então, aí nós temos uma planta, né, que tem essa característica, né, de trazer nutrientes para nossa, né, para nossa alimentação. Então, o fruto dela é um fruto bem interessante. É uma planta, né, que é utilizada principalmente como um diurético, então as folhas delas são utilizadas como diuréticas, é utilizada também para artrite, artrose, né, dores reumáticas, dores relacionadas às nevralgias, as questões relacionadas ao sistema digestivo, né, porque ela acaba também tendo essa característica estomática, também, né, ajuda nas infecções
geniturinário, né, por ser, né, um bom diurético, e acaba também, né, contribuindo em certo grau para algumas questões relacionadas a cálculos renais e biliares. Lembrando que quando a pessoa tem cálculo e vai utilizar um diurético, né, é importante a gente, assim, certificar o tamanho desse cálculo para não, né, ocasionar dor aí, né, e forçar, expelir, né, essas pedrinhas pelo trato urinário, tá? O que eu acho interessante, né, trazer um pouquinho do uso popular, que é da onde a gente bebe as informações para que a universidade lapide esse conhecimento, né, aprofunde esse conhecimento e saia dessa visão macro e vá ajudar a confirmar as questões micro, né, e ampliar esse conhecimento, por isso que a gente diz que o estudo das plantas medicinais, ela é um espaço de interação de saberes, né, e resgate do conhecimento popular, porque é no conhecimento popular que a gente conhece, né, muitas das evidências sobre o uso das plantas medicinais. E o estudo científico vem mais para confirmar essas evidências e dizer assim, sim, né, essas propriedades, elas se confirmam, mas eu preciso ter cuidado neste ponto e nesse ponto. Então, no uso popular, a polpa do fruto, ela é utilizada, né, como uma fonte nutritiva, principalmente no teor de proteínas, sais minerais e vitaminas. Na medicina tradicional, é considerada como um carminativo, então acaba sendo útil também contra o ácido úrico, pode ser utilizado, né, para as dermatites, né, de couro cabeludo, para caspa, é uma planta muitas vezes associada no uso popular com a babosa, né, aloe vera, para fazer tratamento de cabelo para brilho, crescimento, fortalecimento. O chá, né? As folhas são feitas em forma de infuso, a casca e a semente em forma de decocção. Por quê? Porque a folha, ela é molinha, a gente consegue rasurar, né? Consequentemente, eu não preciso de fazer uma fervura para extrair os princípios ativos, então por isso que a gente faz a infusão das folhas e das flores, então onde eu pego as folhas e as flores, rasuro, e aí vou colocar água quente sobre essa parte da planta para ir, então, fazer um macerado para poder fazer o uso. No caso da casca e da semente, eu preciso ralar essa casca e essa semente, preciso ferver por um tempo, para quê? Para que eu possa extrair os princípios ativos. E aí sim, conseguir, né, os efeitos terapêuticos, tanto antirreumático, carminativo, algumas literaturas populares trazem, né, que é uma planta que é utilizada também para as questões de anemia, diarreia, infecções do trato urinário, né, ou infecções relacionadas ao rim e bexiga, e um estimulante, tanto do estômago, né, como da vesícula biliar, e também é considerado aí um bálsamo, né? Então, aí a casca do fruto, quando moída, pode ser utilizado para as verminoses, certo? Se alguém tiver dúvida, como eu não estou enxergando vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar um pouquinho a forma da minha tela aqui. Ailene, professor, desculpa a ignorância, podemos usá-la contra a diabetes? Primeiro, estudo de plantas medicinais não tem quem sabe mais, certo? Aqui todo mundo tem o mesmo conhecimento. A minha função aqui é sistematizar o conhecimento para a gente poder fazer a troca, certo? Então, sintam-se à vontade a trazer a contribuição de vocês, né? Se alguém usa a planta, tem muitas pessoas aqui da pastoral, né? Da medicina tradicional, que tem, às vezes, muito mais conhecimento do que eu, certo? Então, assim, podemos utilizar o abacateiro
para diabetes, não tem, eu assim, não encontrei nenhum estudo científico, Eliane, dizendo que o abacateiro é uma planta que interfira na questão do controle da insulina, certo? Então, a gente não tem como eu te afirmar se ela vai ajudar na questão do controle da diabetes. Mas, né, como ela é uma planta que ajuda, né, por exemplo, o fruto, ajuda a trazer, né, o colesterol, a gordura boa, né, para o nosso organismo, o LDL, então, consequentemente, ele vai ajudar o organismo, né, no melhor funcionamento. E aí, consequentemente, vai ajudar aí, né, no manejo de todas as doenças crônicas, tá? A outra pergunta é a que a Francisca está colocando. A casca do fruto moída, fazemos em decocção após o... Então, como é uma casca, você vai trabalhar com decocção, ou se não, pode fazer o quê? Pode secar, né? Bem sequinha essa casca, macerar, torrar ela, né? Torra a casca, depois liquidifica, né? Tritura ela, vai ficar um pozinho. Aí esse pozinho usa uma colherinha de cafezinho na água, certo? E aí dá para ajudar na questão do controle das verminoses, tá? Então, pode falar, Genilza. Gisela, eu tenho uma amiga que ficou sabendo que a folha do abacate era muito boa para rins. Ela tinha um pé no seu quintal, ela foi lá e catou um galho, né? Não foi folhas, e fez o chá. Uhum. Um copo de chá e aí com 10 minutos estava no chão. Teve que ir para o hospital, ficou muito mal. Então, aí as informações que nós temos aqui no Espírito Santo é que a folha do abacate é muito tóxica, e que a gente tem que saber usar ela. Uhum. Tem que secar ela e deve usar 3 folhas e 1 litro de água. Isso procede? Então, tem estudos que mostram que, dependendo da variedade do abacateiro, sim, ele tem uma toxicidade. Então, assim, não dá para a gente sair pegando qualquer folha de qualquer abacateiro e saindo fazendo. O que as pessoas costumam fazer? Pegar um punhado da folha e fazer um chá de uma xícara, certo? E o abacateiro, a gente vai ver ali, né, não vou adiantar, mas a gente vai ver a modo de preparo, o volume de água que eu utilizo, ele precisa ser na proporção de 1 litro, né, para a quantidade de folha que você vai utilizar, e o tempo de uso também. Não é uma planta que eu posso utilizar, por exemplo, por 30 a 90 dias, como outras plantas que são mais tranquilas, como um hortelã, uma camomila, tá? Então, a gente já vai ver agora o modo de preparo, e sim, tem que ter cuidado, sim. Você pode utilizar ela na forma in natura, fresquinha, não tem tanto a necessidade de secar ela, né? Mas o cuidado mesmo, Então. o cuidado dela maior é a dose, certo? Então, o que eu sempre digo? Toda planta, ela tem uma dose, né? Uma dose como um medicamento, certo? Então, assim, o que é que a gente está mudando aqui? O recurso. E quando um medicamento, ele é um produto sintético, a planta medicinal é um produto natural, mas ele pode, sim, trazer intoxicações da mesma forma que um medicamento, tá? Entendi. Mas a gente já vai ver a forma de uso bem certinha e as possibilidades de uso que a gente tem. Por exemplo, eu digo sempre assim, ó, tem plantas mais seguras para utilizar como um diurético, né? Então, a cavalinha, né? A quebra-pedra, que mais? Como é que é o nome daquela outra menininha? Eu me lembro da flor, não me lembro da planta, mas daqui a pouco ela vem. Me vem a imagem da planta e não me vem a. Daqui a pouco eu vou olhar, consulta aqui no.
Então, tem muitas outras plantas que são diuréticas que têm menos toxicidade que as folhas do abacateiro. Mas, se você utilizar ela de forma, né, na dosagem certa, ela não vai ter problema nenhum. Então, ó, o que os estudos científicos nos trazem, né? O que eles nos confirmam em cima do uso popular? Que sim, ela é um diurético, né? É um diurético que exerce uma ação no túbulo renal, né? Então, ela age no túbulo renal, né? Diminui a absorção de sais minerais e aumenta né, a eliminação de líquidos. Por quê? Porque eu tenho um princípio ativo, que é o percetol, né, que faz essa função. Então, se a gente for pensar, né, a ação da folha do abacateiro lá no túbulo renal é igualzinho a um diurético, né? Então, se eu utilizar uma dose muito alta, o que vai acontecer? Eu vou aumentar muito a diurese e, consequentemente, eu vou alterar a pressão arterial. E aí é onde acontece o desmaio. Então, o que aconteceu com essa sua colega que tomou, né, e passou mal? Porque ela fez o processo de diurese muito rápido, né, e aí deu alteração da pressão arterial, certo? Tem ação anti-inflamatória, porque eu também tenho, né, os flavonoides, e a riqueza que ela tem na questão da hidratação, porque o óleo de abacateiro, né, ela é rica em vitaminas, né, e aí é utilizado aí em diversas situações, tá? Bom, então, o que eu posso utilizar, né? As folhas, ela tem essa ação diurética. O caroço, né? O caroço tem uma ação anti-inflamatória. Então, para artrite, gota, dores em geral, reumatismo, as nevralgias, o caroço de abacate é excelente, certo? Como é que a gente prepara? A gente prepara uma alcoolatura, né? E aí eu vou ensinar vocês a fazer, porque tem um segredinho, né, da vovó, certo? Que só o saber popular, né, sabe nos trazer essa informação. E aí eu vou explicar para vocês por que que essa forma de preparo popular tem toda a sabedoria do mundo e garante aí a ação terapêutica. Que muitas das pessoas, né, no mundo acadêmico, vão dizer que crendice popular, coisa da vovó, e etc. e tal, certo? E o fruto, como eu comentei com vocês, né, essa riqueza aí como fonte de vitamina, né? Então, para as pessoas que estão fazendo, por exemplo, o processo de emagrecimento, inserir o abacate à noite é bem interessante. Por quê? Porque o nosso organismo ele é super inteligente. À noite, ele pensa, minha função é dormir, né? Se a minha função é dormir, né? Se eu como uma comida muito pesada à noite, né? Um macarrão, salada, né? Uma pizza, o que for, certo? Ele vai dizer assim, acabou o meu expediente de hoje. Pega essa gordura doida aí, acumula lá na pochete dele, e amanhã a gente pensa. Amanhã começa a entrar mais comida, já está armazenado, fica lá, né? E aí se forma gordura por causa desse excesso, né? Esse metabolismo que a gente, né, de armazenamento que acontece. Bom, o que acontece quando a gente, né, coloca para dentro do organismo a polpa do abacate, né, que tem um óleo rico em vitaminas, à noite? O corpo diz assim, meu Deus, o que é isso? Né? É um óleo, é uma gordura que está entrando, mas é uma gordura, vamos dizer assim, uma gordura cheirosa, uma gordura diferente. Ele esquece, né, que está com a hora de desligar, ele processa essa gordura porque ele acha que é uma coisa muito diferente, que pode acabar para o dia seguinte. Se deixar para o dia seguinte, ele pode não entrar mais em contato. Então, ele fica a noite inteira metabolizando, queimando as gorduras,
para quê? Para que ele possa absorver essa gordura boa que ele entende que entrou para o organismo. Então, para quem está fazendo o processo de emagrecimento, ajuda na questão da saciedade, né? Então, e ajuda na queima de gordura, certo? Então, comer aí um abacate à noite é bem interessante. Bom, modo de uso, certo? Então, tudo que é molinho do abacate, folha e florzinha, eu vou picar bem picadinho primeiro e vou medir em uma colher de sobremesa, né? Então, eu piquei tudo, piquei bem picadinho, e aí eu vou pegar uma, 2 colherinhas de sobremesa, certo? E vou ferver 1 litro de água, né? Então, ó, 2 colheres de sobremesa para 1 litro de água. Desse 1 litro de água, eu vou pegar 3 xícaras e vou distribuir ao longo do dia. Ah, Zana, mas aí o que eu faço com o restante? Os chás eu posso deixar por 12 horas. Então, por exemplo, se vocês fizerem no meio da tarde, vai poder até deixar até o outro meio da tarde, certo? Deixando na geladeira, mais que 12 horas, não. Então, realmente, a gente vai fazer 1 litro, vai tomar em torno de 450 ml. Se eu não tiver alguém para tomar comigo, eu vou desprezar realmente aquela quantidade excedente, certo? Posso fazer a metade para não ficar... Posso, né? Então, o que faz? 1 colher de sobremesa para 500 ml de água e vai tomar as 3 xícaras, né, que vai dar os 450 ml por dia, e você não desperdiça aí meio litro de água, né? E a questão, só por 2 semanas, tá? Então, se eu cuidar com a dose, se eu cuidar com a posologia e o tempo de uso, certo? Eu não tenho problema de intoxicação, né? Então, se a gente for, né, pensar, ó, dose, né? Então, se for pensar no medicamento, né? Por exemplo, o paracetamol, eu não tomo mais que um paracetamol, né? Ah, não, eu comprei de 500 miligramas, eu tomo 2 paracetamol. Ok, mas tu não toma 4, 5, né? Tu toma conforme está na posologia. Se diz lá que é 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, né, você vai tomar as 3 vezes ao dia. Se diz lá que tu não vai exceder a 7 dias, você não excede a 7 dias. Por que as plantas a gente excede? Né? Por que as plantas a gente não tem o cuidado de usar a dosagem? Então, a colher, né, é a nossa medida. Né? Então, faz toda a diferença eu rasurar a planta, né, e pegar aí 2 folhas. Vamos pensar. Dependendo do abacate, vai ter folhas pequenininhas e folhas muito grandes, né? Então, folhas muito grandes, se eu usar 2 folhas, pensando que 2 folhas é 2 colheres, eu vou ter o dobro da dose, né? Porque vocês vão ver que se vocês picar aquelas 2 folhas, vai dar em torno de umas 4 colheres, tá? Ah, posso fazer só uma xícara? Uma xícara tem de 150 a 250 ml, né? Então, se você não usar, né, a proporção de 2 colheres para 1 litro, você está fazendo superdosagem, tá? Então, isso é importante a gente cuidar para não ter as toxicidades, principalmente por causa dos princípios amargos. A semente e a casca, eu vou fazer por decocção, né? Então, no caso da semente, eu vou ralar esse caroço, vou medir para 1 colher de sopa para meio litro de água. Vou ferver, vou deixar repousar por 10 minutinhos, vou filtrar e vou tomar 2 xícaras ao dia. Por quanto? De 2 a 3 semanas. Quando eu quero um efeito diurético, um efeito antirreumático, um efeito para as infecções urinárias, tá? No caso das folhas, o efeito é diurético. Para as questões reumáticas, posso usar a compressa, né? Posso fazer a alcoolatura do caroço, posso fazer a infusão do caroço, ou posso ralar esse caroço, colocar ele ali no óleo de oliva, certo? Deixo ele por 8 dias. Então, como é que eu preparo, né, o óleo? Eu pego 50 gramas do caroço raladinho, pego mais 50 ml de óleo de oliva, certo? Deixo esse óleo de oliva aí com esse caroço 8 dias.
Depois de 8 dias, eu tiro aquele caroço, deixo o óleo e boto mais 50 gramas de caroço ali. E vou deixar mais 8 dias. Aí eu tenho um óleo para que eu possa aplicar aí ou fazer massagem. Quem trabalha com massagem pode utilizar esse óleo do caroço, né, do abacateiro, para fazer massagem para as dores, principalmente, né, as articulações, dor de joelho, as dores de junta que a gente brinca, tá? Como é que eu faço a alcoolatura? 50-50. 50 gramas do caroço raladinho, tá? E 50 ml de álcool de cereais ou cachaça. Eu prefiro fazer com cachaça, tá? O efeito, ele com a cachaça, aí aquela, quanto mais pura, melhor, tá? Não usem a cachaça de barril de carvalho, aquela bem branquinha, certo? Aquelas de alambique bem branquinha. Então, usa 50-50. Onde que está o segredo? A conservação, tá? A alcoolatura, a média, a gente deixa 8 dias. Na do caroço, nós vamos deixar 15 dias. E o segredo tá não deixar expor a luminosidade, porque ela oxida, e ela oxidando, ela perde a ação. Então, o que a sabedoria popular faz? Enterra a garrafa. Certo? Então, o que vocês vão fazer? Façam, né, a alcoolatura numa garrafa, se puder fazer ela escura, né, essas de âmbar, por exemplo, pode pegar uma garrafa dessas de cerveja, né, essas garrafas bem escuras, coloca lá o caroço, coloca o álcool, tapa com a rolha, certo? E aí faz um buraco na terra e enterra ela e deixa por 15 dias sem mexer, certo? Depois dos 15 dias está aí, né, a alcoolatura do caroço do abacateiro pronto. Dá diferença? Dá diferença, tá? Já fiz ela fora, com todos os preceitos da farmacologia, né, por ser farmacêutica, e ela dá diferença na coloração, dá diferença no efeito, dá diferença no cheiro, dá diferença em tudo, tá? Então, e por que isso, né? Porque quando a gente coloca na terra, a gente isola, faz o escuro completo, e, consequentemente, a gente não oxida os flavonoides ali sensíveis à luminosidade, né? Então, por isso, né, essa sabedoria popular faz todo sentido para a gente que é profissional de saúde agora, né? Por quê? Porque os princípios ativos são fotossensíveis. O cataplasma a gente pode também fazer com caroço, pode tostar o caroço, pode moer o caroço, vai fazer um pozinho. Esse pozinho pode misturar, por exemplo, com argila, pode misturar com um pouquinho de água, e aí faz o cataplasma e coloca ali no local. Então, olha a grandeza de coisas que a gente pode fazer, e não para por aí. O que mais a gente pode fazer? Posso fazer, quem gosta da área da estética, pode fazer uma máscara, tanto para a face, como para as mãos, como para os pés. Sabe o calor de figo, aquelas rachaduras, né, que dá muito idoso, as escaras em idoso? Vocês podem pegar, né, um quarto da polpa do fruto bem maduro, uma colherinha de mel e pode colocar a aloe vera junto. Mistura, vai formar um creme e esse creme pode ser utilizado tanto nas mãos como no rosto ou, né, nas regiões ressecadas, certo? Pode também aplicar no mamilo, né, rachado, também ajuda a cicatrizar. Como um alimento, né, ele pode ser utilizado também, como eu expliquei, né, como fonte de proteína, pode ser aí utilizado, misturado com a babosa, também para trabalhar a questão do couro cabeludo. Como que eu uso a combinação? Você vai pegar a babosa, certo? In natura, corta as laterais da babosa, corta em cima, deixa a babosa em pezinha,
pelo menos uns 15 minutos, uns 10 minutinhos, para que ela possa sair toda aquela líquido amarelo que é a antroquinona. Fez isso, abre ela, vai estar lá, né, aquela mucilagem bem clarinha, 50-50. Pega lá, né? Se você pegar 4 colheres de babosa, vai pegar 4 colheres de polpa de abacate. Mistura os dois, aplica no couro cabeludo, né? Faz aquela touquinha e depois, né? Retira, né? Lava e deixa 40 minutinhos aí e enxágua, certo? Isso é uma coisa que eu faço, ó, meus longos cabelos já voltaram, não estou mais careca, certo? Eu dava careca. Não sei se é porque os meus alunos me incomodam muito, tá perdendo os cabelos, mas, né, eu venho utilizando ao longo desse ano a babosa, principalmente, e quando consigo ter o abacate, uso o abacate também. E é muito legal, ajuda a dar brilho, fortalece, o cabelo cresce, né, então é bem interessante. Temos em forma de fitocosméticos, né, então hoje o óleo de abacateiro é fonte aí de nutrientes para muitos cremes, loções, shampoos, condicionadores. A cápsula do óleo de abacate, né, pode ser utilizado como um analgésico, principalmente para as questões articulares. Existe aí muitos estudos mostrando um grau de evidência para osteoartrite de quadril e de joelho, tanto moderado como alto, né? E aí a cápsula, né? Ela vem essa fração insaponificável, né? Do abacate com soja, a dosagem é de 1.000 miligramas, né? Então, você vai tomar aí um comprimidinho ao dia. Então, isso aqui é cápsula industrializada, tá? Então, a gente chega na farmácia industrializada e aí a gente utiliza. Não entendi, para o cabelo é o caroço, é a fruta, Jandira. Para o cabelo, a fruta, para a dor nas pernas, o caroço, tá? E aí o fruto, como eu falei, né, utilizado para ajudar o metabolismo do emagrecimento e da saciedade, e o caroço, né, deixar aí macerando, o ideal de 20 a 30 dias, mas 15 dias já é suficiente, como eu expliquei para vocês, tá? Mas quanto mais tempo enterrado, melhor é o efeito, certo? Até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Alguém usa mais alguma forma da abacateira para alguma outra coisa? Pode usar o farelo do caroço, assim, torradinho, sobre as frutas, como a gente come muita semente, assim, que a gente tritura e põe sobre as frutas, pode ser? Não. Uma única coisa que vai cuidar é ali o tempo, né? De 2 a 3 semanas, certo? E aí, sempre pensando, ele é um diurético, né? E aí eu tenho que tomar bastante água, senão a gente pode aí forçar demais o nosso sistema urinário e trazer prejuízo. Via oral, você recomenda o caroço cru, fresco ou todos eles torradinhos? Sempre tu vai torrar o caroço, tá? Vai fazer ele torradinho. Se você for fazer o chazinho, aí pode ser ele fresquinho, né? Torra, né? Rala e aí faz o chá, né? Por decocção. Se vai utilizar ele para, né? Vamos supor, vai utilizar, quer guardar ele, aí você torra, tá? Sim, a gente sempre usa ele torrado para poder, por causa da conservação, tá? Você pode, mas, por exemplo, aqui, ó, na decocção, você pode ralar ele e fazer, certo? Como ele é grande, né? O melhor é torrar. Aqui no cataplasma, eu estou dizendo para vocês torrar e moer, certo? Por quê? Porque o cataplasma, tu vai fazer aquela, tipo um pirãozinho, né? E aí aplicar lá em cima da região. Eu costumo fazer o quê? Eu tiro o caroço, ralo ele tudo, boto no forno,
torro ele, depois eu boto no liquidificador e aí fica aquele pozinho. Aí, aquele pozinho eu uso para fazer a decocção, eu uso para fazer a compressa, eu uso para fazer, né, o cataplasma, certo? Sim, pode ser utilizado fresquinho, sem problema nenhum, né? Só que aí tu vai fazer, usar e finalizar, tá? A questão de torrar ele é mais pela questão da conservação, certo? Não achei nenhuma evidência que diga que usar ele torrado ou ele fresco tem alguma interferência aí na questão da toxicidade dele, tá? O que a gente tem que cuidar é a quantidade, mesma coisa as folhas, tá? O que a gente vai cuidar? O uso das infusões, não só das folhas, mas as folhas, as flores, o caroço, a casca, certo? Quando eu vou preparar tanto a infusão como a decocção, então, crianças menores de 6 anos eu não vou utilizar, pessoas com insuficiência renal e cardíaca eu não vou utilizar, para gestantes e lactantes, né, eu também não vou utilizar as folhas, o caroço, as flores. Posso utilizar o fruto, certo? O fruto não é contraindicado. O que os infusos e os decocos das folhas, da casca, do caroço e das flores podem acarretar, potencializar o uso de diurético. Então, pessoas que são cardíacas e usam diuréticos, eu não vou utilizar, né, o chá de abacateiro conjunto. Pessoas que têm problema de coagulação sanguínea e usam a varfarina, eu também não vou utilizar, por quê? Porque o abacateiro vai diminuir a absorção da varfarina. Pessoas que têm problema de coagulação sanguínea, eu também não vou utilizar, por quê? Porque ela vai diminuir o tempo da protombina. O que isso quer dizer? Vai reduzir, né, o tempo, vai diminuir, vai aumentar o tempo de coagulação, diminuir o tempo de coagulação, peraí. Se eu diminuo, não, vai aumentar o tempo de coagulação, deu um branco aqui. Então, quer dizer que a pessoa que tenha problema de coagulação sanguínea, né, eu utilizando o abacateiro, ela vai demorar ainda mais, né, no caso do corte, para promover a coagulação sanguínea, consequentemente, ela pode agravar os processos de hemorragia, certo? Deu um branco aqui. O que eu acho, o que eu trouxe, né, de curiosidade, né? Eu achei bem interessante que o abacateiro, né, os índios ali da região do Equador, eles trituram, eles maceram a semente, né, com cachaça, né, então, a alcoolatura da semente já vem, ó, há muito tempo. Eles usam para tratamento da picada de serpente, tá? Na Colômbia, eles fazem a decocção das folhas como um hepatoprotetor, tá? Também usam como contraceptivo. No México, a casca seca e moída do fruto é utilizado como um disentérico, né? Então, ajuda aí na questão das disenterias. As folhas são utilizadas para lavar feridas da pele, e na África, né, é utilizada aí no controle da hipertensão arterial, pela questão, né, de ser um diurético, e também utilizado aí como um abortivo, né? Então, por isso que eu não posso estar utilizando para gestantes, né, por essa questão. Fresco pode ser. Ah, tá, isso que eu já tinha respondido para a Daniela. Certo? Então, essas são as minhas contribuições, né, em relação ao abacateiro. Deixo agora, né, os meus contatos. Para quem não me segue lá no Instagram, tá aí a minha página do Instagram. Então, eu sou aqui de Tubarão, né, trabalho e atuo aqui em Tubarão né, e ministro as aulas lá na Faculdade de São Paulo. Bom, seria isso. Alguma dúvida, alguma contribuição para que a gente possa registrar aqui, né? Depois a Amy vai editar e deixar disponibilizado para todo mundo.
Aproveitar, pessoal, perguntar, tirar dúvidas. Alguém que usa para uma outra situação também, né? Pode colaborar. Pessoal aí, Francine, o que mais que está aqui? Aqui na Pastoral da Saúde, aqui de Goiás, a gente faz o uso, né, dele no álcool de cereais, aliás, perdão, no álcool 70. A gente ensina o caroço ralado e tostado, né, no álcool 70 com algumas pedrinhas de cânfora, né? Aí depois de 21 dias, cortina, e você passa no local para dor, é uso externo. E se for para uso interno, aí faz com álcool de cereais ou cachaça sem as pedrinhas de cânfora. Joia. Daniela, uma sugestão. Em vez de usar as pedrinhas de cânfora, pode colocar eucalipto, pode colocar folhinhas de cravo, de canela. Por quê? Porque aquelas, né, as pastilhinhas de cânfora, quando a gente aplica ela nas articulações, a gente resseca o líquido que a gente tem nas articulações. Então, acaba, né, em vez de trazer um bem, né, a gente acaba prejudicando ali. Ou se não, utilizar a planta que ela é canforada. Como é o nome dela? Tem um alecrim canforado, né? Então, que é uma alternativa também, né? Então, em vez de botar as folhinhas de cânfora, são essas, né, a folhinha não, as pedrinhas de cânfora, você pode usar o alecrim no lugar, porque o alecrim tem uma dosagem de cânfora bem alta. Nossa, bom saber, a gente nem sonhava disso, assim, eu aprendi com a mestra aqui, raizeira mais velha, né, e aí ela com certeza não tinha esse conhecimento, ela acredita que a cânfora ajuda a permear, a entrar, e ajuda a entrar, mas aí se vai fazer um mal, Deus me livre, vou começar a ensinar diferente pro povo aqui. Isso, mas assim, a cânfora é muito utilizada, assim, mas utilizada demais na sabedoria popular, e a função dela, né, ela faz aquele efeito, eu digo que ela faz efeito gelol, ela esquenta e depois ela dá aquela sensação de gelo, que é o que a gente disse que aumenta a permeabilidade. Se você usar o alecrim, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer a vasodilatação, que é essa sensação de aquecer, certo? E depois ele traz o refrescor, né? Porque você tem a questão da cânfora. Outra coisa que eu gosto de associar para dar esse efeito, eu digo que é efeito gelol, é colocar junto com o alecrim a menta, né? A hortelã, que aí você aquece, resfria, e aí você tem a sinergia de 3 plantas, né, que vão realmente potencializar o efeito anti-inflamatório. E aí você retira, né, a pastilhinha sintética, certo? Que, para não ressecar aí, por exemplo, né, pessoal antigo, por exemplo, meu avô, a minha avó, falava, não, passa cânfora na junta, né? E aí o problema da cânfora, que ela é boa, ela traz analgesia, mas né, a marvadinha vai, dependendo da quantidade, ressecar aí os líquidos, porque as pessoas acabam utilizando assim por bastante tempo, tá? Eu perdi o inicinho, que eu estava com o link errado, não sei se de repente você falou, a folha, no caso, você só usa as folhas velhas ou você usa folha nova também? Não faço distinção. Eu sempre costumo utilizar, eu sempre digo a intermediária. Nem a velha demais, aquela que está com a coloração verde, né, escura, e nem a muito novinha, né? Eu, particularmente, uso a intermediária, por quê? Porque a velha, ela já está com princípio ativo, né, em decomposição. A novinha está concentrada. Então, aquela que é a verdinha intermediária, né? Então, eu sempre digo, olha para a maior, olha para a menor e pega a mediana. Né? Ela vai estar com os princípios ativos balanceadinhos.
né? Então, como a gente tem essa questão da toxicidade, eu evito pegar as muito novinhas. Gisele, nós fizemos na pastoral, eu participo da Pastoral da Saúde aqui em Barreiros, e nós fizemos um creme, uma pomada, né, para dor. E a gente coloca cânfora, então eu poderia mudar para alecrim ou hortelã. Isso, ó, como é que vocês podem fazer, como vocês fazem pomada ou creme? É uma pomada. Uma pomada? Tá. A pomada, ela fica, aquela bem oleosa, tipo, é com lanolina? Não, eu não lembro bem as frutas, como é, as ervas que a gente coloca, né? Não, eu digo a base dela, a base da pomada. Ela é tipo um cremezinho que absorve, ou ela fica aquela pomada bem oleosa? Não, ela absorve. Tá, porque se for na forma de creme, aí você pode fazer a tintura, certo? Nós fizemos com a tintura e depois fizemos ali as misturas, botamos, como é aquela base, né, que é para colocar. Ótimo. Perfeito. Mas misturamos a cânfora. Isso, tira a cânfora e substitui pelo alecrim, porque o alecrim nosso aqui brasileiro, ele é bem canforado. E tem uma planta, peraí que deixa eu pegar o nome dela. Cânfora de jardim, achei. É a cânfora de jardim, que ela é parente da artemisia, tá? É uma artemisia canforata. Deixa eu botar aqui no chat para vocês. Deixa eu ver se eu... Ó, canforata. Essa aqui, ela o cheirinho dela é de cânfora mesmo. Tá. Deixa eu ver se eu acho a florzinha dela. Para mostrar. Ela pode ser. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu acho a florzinha dela aqui. Bem essa aqui. Eu digo que ela parece, deixa eu descompartilhar aqui, ela parece para mim aqui, ó. Ela parece para mim, como que é o nome daquela? Parece uma cebolinha, salsinha, parece uma salsinha. Essa daqui é a Artemisia canforata. É da família da Artemisia, sabe? A Artemisia que o pessoal faz moxa, tá? Ou se não, da mesma família da Tanaceto não é das Artemisias. Mas ela tem esse aspecto aqui, e aí as folhinhas dela é um cheiro bem forte de cânfora. Então, é uma alternativa que vocês podem estar utilizando também. Tá? Mas daí a gente faz em forma de tintura para depois utilizar. Faz em forma de tintura, né? De alcoolatura, no caso, 50 gramas da planta para 50 gramas do álcool ou a cachaça. Mas eu ainda o alecrim. Ainda prefiro o alecrim, tá? O álcool é o 70 ou como é o... O álcool 70. Se for fazer com ela verdinha, vai fazer o álcool concentrado. Se for fazer com ela sequinha, aí vai usar o álcool 70. Tá. Tá bom, obrigada. Nada, a Daniela disse que... não mostrou... que tá com a pequena dormindo, não tem problema. Quanto que coloca de alecrim para fazer a tintura? Se for ele verdinho, 50 gramas de alecrim verdinho para 50 gramas de álcool de cereais 96, tá? Se for o alecrim verdinho, o sequinho, aí vai usar 20 gramas do alecrim sequinho para 80 ml de álcool 70, certo? Aí vai deixar macerar, né? Por 10 a 15 dias, coa, tá prontinho a alcoolatura. Aí, o quanto que vocês vão colocar naquele cremezinho? Se for fazer 100 gramas, vai botar 100 ml da tintura do alecrim, 100 ml da tintura do abacate, tá? Não pode passar de 20%, porque senão ele dessora, né? Ele desanda ali. Mais alguma dúvida, pessoal?
A Genilza está com a mão levantada? Fala, Genilza. Não, eu gostei da ideia que você deu aí, da questão da gente preparar essas bases, é bem interessante. Isso, né? Porque fica mais natural, né? Ao invés de ficar usando essa parte muito industrializada, né? Vocês podem... Porque, e aí o interessante é que as bases artesanais, né? Por exemplo, você, né, quem é líder de comunidade, líder de pastoral, pode depois fazer oficinas junto, por exemplo, com assistência social, para gerar renda, por exemplo, para as mulheres, né? Fazer, reunir mulheres que são donas de casa, né? De repente sofrem violência doméstica e, por não ter uma fonte de renda, acabam, né, assim, se rendendo às questões de ficar naquele relacionamento vicioso. E aí, se a gente faz iniciativas de oficinas, né, que digam para elas, planta, né, colhe, produz a tua tintura e faz a tua base de forma simples, certo? Pode estar gerando uma renda, ela pode estar fazendo pomadas e estar revendendo na região delas, né? Ou ajudando a pastoral e essas coisas que são interessantes. Então, tá para a gente, né, pensar, né, tornar esse grupo também, né, promotor né, que esse é o objetivo, que vocês venham, vocês aprendam e que vocês vão para, né, as comunidades de vocês e redistribuam. Né? Dona Emi está aí fazendo um morto, estou louca aqui para sair de férias e passear lá na Jaguaruna para ver. Já está bem adiantado, minha filha. Manda foto. Amanhã já está chegando a terra aí para completar o... vai registrando aí, vai fazendo passo a passo para nós poder botar aí o povo de tudo quanto é cantinho do Brasil fazer as hortas. Mas registra, Emi, vai registrando o passo a passo. Estamos registrando, sim, né, para fazer aí os quintais terapêuticos, animar, fazer os quintais terapêuticos, jardins terapêuticos também. Porque, por exemplo, né, a Emi me trouxe uma dúvida que parecia simples, mas que para mim foi difícil de responder para ela. Olha o que ela me perguntou. A madeira para fazer a separação das hortas é de 25 ou 30 centímetros? Eu olhei assim e olhei, não sei se é 25 ou 30. Ela, tem diferença? Eu disse, boa pergunta, Emi, não sei te dizer, né? E fui consultar para a Emi, né? E a resposta que a gente teve que não faz diferença, né? Fazer de 30 ou fazer de 25. A diferença é o quê? O morrinho, né? O desenho do morro, né? Para fazer ali o canteiro. Achei estranho deixar esse morrinho em cima aí, né? Mas é que tinha muito assim, que não precisa botar madeira, faz direto no chão, né? E tudo, então fica aquela dúvida também, né? Se é bom botar uma altura com terra ou não, né? Mas o sentido das madeirinhas é o quê? Para conter a areia, porque quando chove, o que vai fazer? A areia vai embora. Por que deixar o morrinho? Porque a tendência é depois, né, a areia ela ir para os cantos. Então, por isso que a gente deixa esse biquinho maior. Então, assim, são dúvidas, né, simples que fazem toda a diferença, né? Então, acho que registrar isso, eu acho que é importante, né? Registra assim, passo 1, passo 2, vai postando lá no grupo para as pessoas que querem, né, fazer as suas hortas, porque eu acho que isso é muito interessante, né? Planta, né? Que planta em cada lugar, né? Então, a gente de olhar quais são as plantas que são, né, parceiras, quais são plantas que não gostam de ficar uma do lado da outra. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai naquela coisa, eu quero fazer as mandalas, aí bota todas as plantas que têm essa ação, e às vezes a gente bota a planta lá que uma não gosta na outra, né? E como é que eu vou saber isso na hora de plantar? Tem um manual. Me manda lá que eu vou te mandar a relação de plantas que
que são amigas e plantas que não gostam de ficar. E é muito engraçado. Eu já fiz o teste de plantar as amiguinhas, elas crescem rápido, e plantar as que não são amigas. Uma cresce, a outra morre. Gisele, tem plantas também que elas se cruzam, né? E aí acaba perdendo a variedade, né? Por exemplo, hortelãzinhas, os coelhos. Hortelã não dá para plantar, a hortelã não dá pra, tem que plantar sozinha, porque ela adora namorar com todo mundo, né? Eu digo que passou por ela traça, não tem como. Namoradeira, não tem, não pode ser, eu digo, brinco, pode ser cabeludo, pode ser cabelo curto, ela não tá nem aí, ela passou pro lado dela, dá um jeito, convence e casa. E nasce outra coisa, o que nasce a gente não sabe. Um cruzamento que dá. Ela é híbrida, né? Por isso que a gente tem tanto tipo de hortelã, né? Por isso que as hortelãs, quando a gente estuda, a gente diz que é as mentas, né? Menta SP, né? Por exemplo, tem planta que é de sol, tem planta que é de sombra, né? Então, esse é bem complexo, né? Agora tem mais essa das amigas ainda que eu não sabia. Já tem que cuidar se era sol, se era sombra, se é umidade. Conversar com elas. Tem que conversar que vocês são amiguinhas ou vocês são inimigas. Por isso que a gente tem que conversar com elas, né? E aí tem outra coisa que é legal. Tem plantas que elas cuidam, né? Por exemplo, tem planta que, por exemplo, o cheirinho dela atrai muito abelha. Ou atrai muito bichinho. Aí você atrai muito bichinho, formiga, come tudo. Aí tu planta uma outra que é amiga dessa e que afasta a formiga. Então, uma cuida da outra. Então, tem essas coisas bem legais que a gente pode, né, pode ir brincando quando a gente vai fazendo as hortas. Depois eu te mando um manualzinho. Me lembra que eu te mando amanhã. Certo, gente? Então, agradeço aí a participação. Então, em dezembro, a gente faz nosso último encontro, tá? Depois eu mando certinho a data. É a Romã, né? É a Romã. E aí a gente já vai deixar encaminhado mais alguma coisa para o ano que vem? Assim? Aí a gente já deixa, já pensa uma listinha de plantas para o primeiro 6 meses, ou a gente pode, como o grupo, né, ele está assim bem dinâmico, a gente pode fazer no modelo de roda de conversa mesmo. Terminou o encontro, tá? Qual é a planta que a gente vai estudar na semana que vem, no próximo mês? A gente pode fazer as seleções das plantas a cada encontro, certo? Porque às vezes, né, surge aí na demanda de vocês uma planta que está sendo muito popularmente utilizada, a gente pode trazer aqui para estudo, tá? Então, fica, aí a gente decide se a gente já faz uma pré-lista, né? Ou se a gente vai escolhendo a cada sessão. Certo? Então tá, gente. Desculpe aí, então, os transtornos da internet, né, e o nosso atraso, mas acabou dando tudo certo, e a gente continua, então, no próximo mês. Obrigada para os alunos que vieram, certo? Obrigada, pessoal da Pastoral, né? Imagina, obrigada a vocês. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, até então, dezembro.